Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. E nossa convidada de hoje é a presidente da Rede Pocante, Maria Letícia Vale. Bem-vinda, Maria Letícia, prazer, viu? Obrigada, prazer, Fernanda, tá de novo. E você que já está sempre junto com a gente, né? Teve com a gente lá no evento Sustentabilidade Brasil, sempre muito próxima. Presidente aqui da Rede Pocante, eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto de vocês. O que é a Pocante? Então, a Pocante é uma organização que trabalha aí, a gente costuma falar para a prosperidade das organizações do terceiro setor, por meio de consultoria, capacitação em especial, né, para profissionalização dessas organizações, desses profissionais, e em 3 frentes principais, que é a autenticidade, autonomia e resiliência. Então, quando a gente fala de autenticidade, como que as organizações conectam a sua própria essência, o seu propósito, né, com as suas atividades fim, o quanto isso está conectado e autêntico com as demandas atuais, né, de todas as crises que a gente tem vivido em aspecto social, ambiental, né, como isso se conecta, autonomia, o quanto ela é capaz, né, de desenvolver de uma maneira autônoma mesmo, principalmente em um dos gargalos maiores que a gente tem, que é de captação de recursos, né, como que ela consegue ser autossuficiente também nesse campo, com um planejamento estratégico que seja coerente, adequado, né, ao passo que essa organização tem. E resiliente, dentro desse contexto de tantas mudanças que a gente não consegue fazer um planejamento mais, né, de 1 ano, 2 anos, a gente tem que ficar revisando, no mínimo, aí, de trimestralmente, né, então esses são os nossos principais pilares. Eu acho que as organizações hoje, porque gente com boa vontade tem, gente com conhecimento tem, dinheiro tem. Então, eu acho que talvez o maior gargalo das organizações é realmente ter acesso a esses fundos que já lhes são destinados, né? É dificuldade porque exige projeto, exige busca, não é mais ou menos isso? Então, isso varia para o nível de maturidade de cada organização, vai direcionar um pouco essas estratégias, né? O ideal, sempre que a gente conversa muito com as organizações, é a gente não ficar refém de uma fonte apenas, de acessar apenas, né, uma determinada fonte de receita. Quando a gente fala sobre diversificação, né, de fontes de receita, está muito voltado para isso. O quanto a gente consegue vir por meios de editais, de verba direta também, de prestação de serviços, mas isso depende muito, né, da característica, da natureza de cada organização. Mas é possível, né, ter acesso por meio de editais, vocês ensinam esse caminho também, né? Também, e que é extremamente delicado, né, a leitura que se faz de um edital para poder acessar um determinado recurso, o quanto a gente coloca, né, a inteligência na leitura desse edital é determinante para uma boa escrita de projeto, para ter o sucesso, né, de acesso a esse recurso via edital. Aqui no Espírito Santo há muitas empresas do terceiro setor que vocês atuam no Espírito Santo e São Paulo. Isso, diretamente a gente tem, né, o Café Projetos Terceiro Setor acontecendo aqui e em São Paulo, mas a gente presta serviço a nível nacional, mas certamente as organizações estão mais voltadas com foco aqui no Espírito Santo, que é onde a gente nasceu, onde fomos fundados, né. E são muitas empresas do terceiro setor, organizações? Sim, a nível nacional a gente pode dizer que acho que a gente tem dados atualizados com quase 1 milhão de organizações. Nossa. No Espírito Santo o contingente é muito grande também, e o que varia muito são esses níveis de maturidade. A gente tem um número muito grande de organizações que são muito incipientes, né, desde a elaboração de projetos, a captação de recursos, planejamento estratégico. Há um desafio muito grande nessa sistêmico mesmo dentro da organização. Eu acho interessante que o terceiro setor, ele se põe ao lado que a gente fala, né, que a gente tem o poder executivo, legislativo, judiciário, eles falam que a imprensa seria o 4º poder, e o terceiro setor o 5º poder, né, que é o poder do cidadão organizado, não é? O potencial que o terceiro setor tem, né, de capilarização de políticas públicas, eu acho que tem um entendimento bem importante, assim, né, normalmente é muito comum a gente ver as organizações do terceiro setor falar que nós implementamos políticas públicas, só por existir não é assim, né, para implementação de política pública exige, de fato, um termo que seja formalizado, legalizado como entidade pública, para ser caracterizado como uma política pública, mas é indiscutível o poder de capilarização que as organizações sociais têm no território para a viabilização possível de políticas públicas, né?
E a gente também tem uma série de crenças a respeito do terceiro setor, né? Aquela história aí que são pessoas que vivem passando pires porque estão precisando de dinheiro, uma coisa desorganizada, e não é nada disso, né, Maria Letícia? Não, como eu disse, eu acho que existe essa característica, né, de muitas organizações, o maior número ter essa característica incipiente ainda dos seus processos, das suas estratégias, né, mas eu acho que dentro das próprias organizações a gente precisa mudar um pouco essa chavinha, porque a gente muitas vezes se entende como estar passando pires, isso é um modelo muito inconsciente que a gente acaba perpetuando nas organizações, né, mas é uma virada de chave que a gente tem que ter, inclusive de corresponsabilidade, né, o quanto a gente conectado com a importância da articulação com os outros setores, né? A gente sempre fala isso, primeiro e segundo setor, como a gente conecta com esses setores para essa corresponsabilidade de entender que a gente consegue chegar ali no território, na ponta, como um braço, mas a responsabilidade é de todos. E isso acho que desmistifica um pouco essa característica do passar o pires, né? Só que isso é uma mudança que a gente precisa ter de paradigma, assim, a nível individual, das lideranças das empresas, dos gestores públicos, né? E até a questão da estrutura do próprio terceiro setor, porque todo mundo pensa, é todo mundo voluntário. Não dá para ser assim, né? Porque tem pessoas que dedicam a vida a isso. Então, não tem como, a pessoa vai ter que se manter, vai ter que receber também. Exatamente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque normalmente quem entra para o terceiro setor acha, né, que precisa já ser constituído, né, enquanto voluntários, e pode ser que até no início seja uma característica muito forte essa transição, né, um modelo de transição, a gente ainda está trabalhando voluntário, mas como a gente cria estratégia para que realmente sejam pessoas remuneradas, né, entender o terceiro setor como um local também, a gente tem dados, inclusive, né, da FIPE, que apresentam que a contribuição, né, é gigantesca, eu até trouxe aqui escrito para não falar bobeira. As atividades do terceiro setor correspondem aí a mais de 4% do PIB nacional. Então, isso é muito representativo. E, além disso, no mercado de trabalho, são mais de 6 milhões de brasileiros que estão empregados no terceiro setor, e isso corresponde a 5,88% do número de pessoas empregadas no terceiro setor a nível nacional. É um grande peso, né? É um grande peso, mais do que a construção civil, inclusive. Eu sempre deixo esse dado bem ressaltado. Então, acho que é importante, essa é uma outra crença muito limitante nossa, assim, achar que todo mundo tem que trabalhar no voluntariado. Eu acho que quando a gente pensa numa característica sistêmica de como as coisas operam para o terceiro setor, tem muita coisa que trava a gente, né? Por exemplo, tem alguns editais que pedem 3 orçamentos e que meio que te direcionam a ter que contratar aquele mais barato, o de menor valor. E às vezes não é o que tem a melhor qualidade, não é o que vai fazer o melhor atendimento. Então, às vezes, colocam a gente nessa emboscada também, sabe? Então, acho que não dá para a gente olhar só para o terceiro setor, a gente precisa trabalhar nos outros setores com os outros agentes para facilitar o processo como um todo, né? Agora vocês dão consultoria, né, para outras organizações. Qual é a maior dificuldade que vocês percebem? Prioridade, eu acho, assim, o terceiro setor, como eu disse, a maioria, né, nessa incipiência que se tem, não faz um investimento direto, a maior parte, para realizar um planejamento estratégico, para poder elaborar um projeto, fazer uma capacitação de elaboração de projetos para o time, para a equipe toda. Isso acaba não sendo muita prioridade. Isso está mais para as organizações que têm um nível de maturidade, de organização um pouquinho mais consistente. Então, uma das estratégias que a gente tem enquanto Pocande, porque a gente tem falado muito isso, né? Para a gente, quando a gente fala da prosperidade do terceiro setor, o terceiro setor só prospera se todas as organizações prosperarem. Então, a gente não está preocupado, e é uma coisa que a gente tem visto muito nesse mercado do terceiro setor, as pessoas se direcionando muito para os grandes, para as grandes organizações, para aqueles que têm um nível de maturidade, têm uma condição financeira de arcar, e a gente da Pocande, não, a gente está muito preocupado com aqueles que não têm condição de acessar. Por isso, o Café Projetos de Terceiro Setor é uma estratégia, inclusive, da gente chegar nessas pessoas e dar um campo ali, né, de costura, de coesão social para essas organizações se fortalecerem por meio da colaboração e da conexão, né. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, e quando a gente chega nas empresas, é uma estratégia que a gente tem para tentar chegar nessas menores, nessas que não conseguem acessar o nosso serviço de qualidade. Então, acho que esse é um dos maiores desafios, né? Acessar diretamente as organizações nesse campo, né? Dessas que são mais, que necessitam mais do nosso serviço.
Maria Letícia, tem uma pergunta que a gente já está caminhando aqui para o final, que eu faço para todo mundo que vem aqui. Olhando todo esse cenário, você é uma pessoa otimista? Preciso ser. Eu acho que quando a gente, para mim, assim, né, enquanto Maria Letícia, entendo todos os colapsos que a gente tem vivido a nível ambiental, social, e isso me preocupa muito, e eu não posso pensar a longo prazo. Eu preciso pensar no hoje para me manter esperançosa, no sentido de esperançar em ação, para ser uma agente que faça diferença nesse mundo. Mas eu me considero otimista e esperançosa de cenários mais prósperos para a sociedade. E agora, então, eu queria que você fizesse suas considerações finais, claro, e também desse os endereços da Apocante, onde o pessoal pode obter mais informação, saber, né, como encontrar vocês também. Uhum. Agradeço imensamente, Fernanda, pela oportunidade de estar agradece, aqui. Adoro. É sempre muito bom. E eu acho que é isso, abrir esse campo, né, de visibilidade para as organizações, de articulação. A gente precisa de muita articulação entre os setores, conversar mais, dialogar mais sobre algo que é comum. O desenvolvimento social precisa ser comum para todos os agentes, atores aí da sociedade, né? E a Apocante vocês podem encontrar pelo Instagram, @RedePocante. Nós estamos lá, nós temos uma comunidade com mais de 415 membros, em que a gente tem profissionais de diferentes áreas de atuação de impacto socioambiental, e estamos super disponíveis aí para bate-papo, para a gente poder construir isso aí juntos. Antes de terminar, Pocante tem a ver com Pocar capixaba? Tem, com certeza. Eu sou mineira, estou aqui há 9 anos, mas nós fundamos a Pocante com essa raiz capixaba. Legal. De Pocar. Obrigada, viu? Obrigada, Maria Letícia. Obrigada, de coração. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.